Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti.
Uma ótima noite, amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Bem-vindos. Nós esperamos que seja a primeira de muitas outras. E os nossos amigos que sempre estão conosco aos sábados, a nossa gratidão, o nosso abraço a cada um de vocês. Pedimos, como sempre lembramos, para que nada interfira nesse momento que vamos aqui recordar o Evangelho de Jesus, que os celulares sejam desligados. Mas se alguém necessitar mantê-lo por algum motivo ligado, pedimos então que seja no modo vibracional. Nós lembramos também que as exposições doutrinárias da UEC, de terça, quintas e sábados, são transmitidas pela Rede Amiga Espírita. Por isso, hoje, nós estamos ao vivo também, através da Rede Amigo Espírita, e os nossos agradecimentos. Vamos iniciar esta reunião da noite, solicitando à nossa amiga Jussara que faça a leitura de um texto evangélico que será colocado no painel. Boa noite a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Paulo, Romanos 12:15. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muitas vezes a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e egoísmo transformaria a terra no manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. E assim, envolvidos pela leitura, que já nos coloca em posição para a tarefa da noite. Elevamos o pensamento ao nosso Pai Celestial. E aqui, Pai, nós estamos a louvá-lo por este momento especial na vida de cada um de nós, que aqui nos encontramos, nesta grande oportunidade de recordarmos o Evangelho do Mestre amado. A nossa gratidão pela vida, pela presente encarnação, e que saibamos, no nosso dia a dia, entender as dores e o sofrimento, conforme nos convidou na presente leitura Emmanuel. Que a tua paz se faça e continue em cada um de nós. Pedimos aos amigos espirituais responsáveis por esta reunião, que possa envolver o nosso amigo Flávio, expositor da noite.
seja ele amparado e intuído na sua exposição. Obrigada, Jesus amigo, obrigada, amigos espirituais. Sobretudo, Pai, a nossa gratidão, e em Teu nome nós iniciamos a reunião doutrinária desta noite. Recebemos nesta noite nosso amigo Flávio, da Purificação, expositor, trabalhador da FEJOG, que vai então nos trazer um tema muito oportuno: sofrimento, tratamento de beleza para a alma. Boa noite. Muito bom mais uma vez estar aqui. Espero que Jesus abençoe a nossa comunhão desta noite. Esse tema é um tema que algumas pessoas se sentem atraídas por esse título, né? Mas eu preciso dizer que esse título não é de nossa autoria. Isso era uma frase que muitas vezes era cunhada pelo médium Francisco Cândido Xavier, quando alguém o procurava reclamando das suas dores, dos seus desafios. E ele costumava dizer para as pessoas, né? Regozijemos, nos alegremos porque sofrimento na terra é tratamento de beleza para o espírito, para a alma. Mas o que será realmente o sofrimento em nossas vidas? Como nós podemos identificar se nós estamos passando por uma aplicação de botox na nossa alma? Se nós estamos fazendo plástica em nossa alma, ou se nossa alma está sem fazer esse processo de embelezamento? Será que também o caminho é o sofrimento? Será que o sofrimento é a única alternativa para a gente chegar no plano espiritual mais bonito do que a gente saiu de lá? Ou melhor, né? Voltar para o plano desencarnado, que a gente acaba que nunca sai do plano espiritual. A gente está aqui e lá ao mesmo tempo. Então, será que o sofrimento é o caminho? Vamos tentar entender um pouquinho isso nessa 1 hora. No livro Missionário da Luz, o mentor se chama Alexandre. Logo na primeira metade do livro, André Luiz passa por uma experiência que chama muita atenção no livro. Quando Alexandre está saindo de uma reunião mediúnica, em que ele faz o estudo e o desenvolvimento da mediunidade de alguns espíritos desencarnados e alguns espíritos encarnados, logo quando ele termina a reunião, ele é abordado por uma senhora que pede um favor a ele. Essa senhora tem um filho que está encarnado, uma idade acima de 70 anos, e ela julga que ele vai desencarnar dali algumas horas, e realmente ela está certa. O Alexandre ouve a solicitação dessa senhora porque ela pedia que ele intercedesse na doença do filho, favorecendo para que ele ficasse mais algum tempo encarnado. Segundo ela, ele tinha algumas pendências ainda para resolver, e caso ele partisse para a pátria espiritual sem resolver essas pendências, ele ficaria perturbado e deixaria alguns problemas para os seus filhos, seus familiares resolverem. Então ela estava usando o seu crédito de trabalhadora do bem para interceder em favor do seu filho. Alexandre, com André Luiz, se dirige até a casa do filho dela, e chegando lá, ele, como um médico muito experiente, verifica que o paciente que está acamado, o senhor, sofre de um problema de trombose e que ele, nas próximas horas, o risco era muito grande que ele sofresse um AVC fatal. Ele delibera que o pedido dela faz sentido e, devido aos créditos dessa mãe, ele resolve interceder. Mas, a partir daí, André Luiz tem um grande aprendizado, porque ele até então tinha visto o Alexandre interceder diretamente. Mas naquele momento o Alexandre fala para o André Luiz: André, eu vou precisar convocar um grupo de visitadores regionais, é assim que ele chama.
E André Luiz pergunta, mas como assim visitadores regionais, Alexandre? Ele disse, olha, as localidades têm grupos, têm agrupamentos organizados que cuidam das questões das localidades. E nós precisamos de um grupo específico que cuida da saúde de doentes graves, doentes convalescentes, pessoas que estão com doenças terminais ou com alguma doença muito de difícil cura. Existem equipes espirituais que focam nesse tipo de assistência. E ele mentalmente evoca esse grupo. Um grupo de diversas entidades, homem e mulher, chegam no quarto do doente. E o André Luiz fica encantado com aquela presença daquelas pessoas. Fazem os procedimentos necessários com a ajuda desse grupo e com a ajuda de um encarnado, que é o doador de fluido vital. E terminando a operação, o Alexandre vai se despedir da mãe do doente e fala, olha, minha irmã, você tem no máximo 5 meses para inspirar o seu filho, a fim de que ele consiga resolver suas questões pendentes na terra e partir como você deseja, tranquilo. E o André Luiz fica assistindo aquela cena e o Alexandre vai se despedir do grupo que assistiu na operação. E ele começa a fazer perguntas a Alexandre. Alexandre, será que eu posso conversar com esse grupo de companheiros? E o Alexandre, claro, André Luiz, você pode sim se dirigir. E o André Luiz, muito curioso, graças a Deus, para nos instruir, vai conversar com o chefe daquele agrupamento e pergunta, vocês são de qual colônia espiritual? E o homem responde, da mesma colônia que você, André. Nós viemos de nosso lar. A maioria das colônias possuem trabalho como o nosso, e na nossa colônia esse trabalho é muito desenvolvido. Como você é novo na colônia, tem poucos anos na colônia, não deu tempo de você entender todo o trabalho da colônia. E o André Luiz pergunta para ele, mas em que consiste o trabalho de vocês? Aí ele disse, André, esse trabalho é um trabalho muito importante para a espiritualidade. Por quê? Olha que interessante. No momento em que as pessoas estão sofrendo da doença intransigente, é o momento que na maioria das vezes é durante meses, dias, no máximo alguns anos, a pessoa consegue evoluir mais do que o tempo que ela ficou sadio durante a reencarnação inteira. E ele continua o diálogo com Alexandre, ele dizendo assim, a doença intransigente é capaz de diminuir o orgulho intransigente, o egoísmo intransigente, a nossa incapacidade de perdoar. E ele finaliza um diálogo que deve ter 4, 5, 6 páginas, dizendo assim, nós em um quarto de hospital já ouvimos mais confissões verdadeiras e profundas do que qualquer confessionário. E então Alexandre, o grupo se despede do André Luiz e André Luiz fica com essa pulga atrás da orelha. Será que o sofrimento é o caminho então? Por que será que nesses momentos de dor, que nós achamos e às vezes até temos certeza de que vamos morrer, num quarto do hospital, numa cama em nossa casa, a gente dá importância para as coisas realmente que são importantes? Por que será que a gente escolhe esses momentos para deixar para trás coisas materiais, coisas que não são importantes? E aí a gente volta à pergunta inicial, o sofrimento então é o caminho? Mais uma vez a gente fica com essa questão quando no Sermão do Monte Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. De novo, parece que é uma pista. Então é bom estar aflito. Bem-aventurados os aflitos. Mas quando a gente vai estudar, na língua que Jesus falou, originalmente o Sermão do Monte, bem-aventurado quer dizer a pessoa que está no caminho, a pessoa que está na direção certa. Então, bem-aventurado está na direção certa aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com fome, aqueles que estão sofrendo. E Jesus fala metade do Sermão do Monte sobre dor, sofrimento, dizendo que todos esses momentos são boas-aventuranças. E na outra metade ele fala o contrário, que quando a pessoa é rica, a pessoa não é bem-aventurada.
Quando a pessoa está muito alegre, muito feliz, vivendo da questão material, ela é como se ela não estivesse no caminho, é como se ela fosse fácil ela se perder. E aí a gente começa a entender que o sofrimento não é o caminho. O sofrimento é um dos caminhos. Em um planeta de prova e expiação, eu até achei curioso que a companheira ali, quando eu sentei na mesa, ela leu o título e ela falou, né, algo assim: quem é que não sofre em mundo de prova e expiação, não é? Mas talvez a abordagem correta seja dizer: quem não sente dor. Sentir dor aqui todo mundo vai sentir, porque nós estamos em um planeta de prova e expiação e não tem ninguém aqui de férias. Pode observar, quando você olha uma pessoa que ela está linda fisicamente, você sabe que ela tem muito dinheiro no banco, você olha os retratos dela na estante, você pode ter certeza que se você penetrar naquela vida, você vai encontrar alguma dor. Não tem ninguém de férias, sem exceção. Não nos iludamos achando que Deus vai permitir uma reencarnação no planeta Terra para a pessoa ficar aqui simplesmente contemplando a natureza e achando que tudo está maravilhoso e bonito. Aí você pergunta espiritualmente para a pessoa: o que você veio fazer aqui? E a pessoa vai responder para você: vim passear. Não vai acontecer essa resposta no plano espiritual. Não vai. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu perguntei para ela: o que você veio fazer na Terra? Ela disse: eu vim comer. Eu disse: você vai ter problema então com a gula, e ela é magrinha, come muito. Eu digo: olha, é um desafio que eu fico brincando com ela e falando: olha, um dos desafios que você deve passar é que você vai engordar e vai ficar lutando com essa dor aí. Ela ri porque não entende. Mas ninguém está passando férias aqui. Todo mundo tem alguma questão que provoca a dor. Já o sofrimento é uma condição psicológica. O sofrimento é um estado de espírito que a pessoa decide penetrar. Ele não é obrigatório. Ele é uma decisão que nós tomamos. No momento em que nós deixamos acumular os fardos, nós sentimos dor. Curioso é que a leitura preparatória falava disso, e a gente escolheu o acaso botou a mão lá e escolheu. E ele falava, o Paulo, né, e o Emmanuel dizendo sobre fardos. Quando é que nós temos dor? Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec explica o Sermão do Monte, ele fala, né, nas conclusões, na análise, ele diz: a maioria da dor que nós sentimos quando estamos encarnados são oriundas de decisões equivocadas que nós cometemos nessa própria vida. Uma pequena parcela é de vidas anteriores, mas a maior parte é dessa vida. Porque Jesus é como se fosse aquela financeira de cartão de crédito boazinha, que não existe aqui. Mas Jesus parcela a dívida a perder de vista. A gente nasce para pagar 5% da nossa dívida. Qualquer outra dor que a gente sofra, 5% é de vidas passadas. 95% são de decisões equivocadas que nós tomamos nessa própria vida. Quando nós vamos para outra obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, a gente vê o capítulo que trata sobre, né, o Código Penal da vida futura. E aí, quando a gente olha aquilo lá sem muita atenção, a gente pensa assim: e ele está falando somente de vidas passadas, mas não. O presente é a vida futura do passado recente também. Nós podemos ter cometido um erro semana passada e hoje esse erro está acarretando alguma dor em nós. Resolvemos tomar um remédio por conta própria e ele nos fez mal. E hoje a gente está sentindo alguma dor. Então a gente precisa entender que a dor é puramente responsabilidade nossa. E quando a gente sente o sofrimento, é porque
a gente não conhece essa lei que Allan Kardec veio desenhar através do Espiritismo, ou quando a gente conhece e não aceita essa lei. Quando a gente resolve se rebelar e dizer mesmo assim, olha Deus, eu não acredito que você existe, ou então eu acredito que você existe, mas eu não entendo, não sei por que eu estou sofrendo, eu não reconheço esse sofrimento. Ou mesmo quando a gente sabe por que está sofrendo, a gente não aceita a pena que foi imposta. Aí nós sofremos. Percebem a diferença entre o estado de dor e o estado de sofrimento? A Joana de Ângelo, em sua obra, ela traça um perfil psicológico de quem sente dor e de quem sofre. E ela diz assim, está no perfil psicológico das pessoas que mais sofrem orgulho. Quanto mais orgulhosa é a pessoa, mais tendência ao sofrimento ela tem. Indolência moral. E eu fui no dicionário, que é uma palavra nova para mim, e eu disse, espírito superior, uma palavra nova. Mas era uma forma educada e caridosa que ela tinha de chamar a preguiça moral. E ela diz, a pessoa que não quer fazer exercícios de auto-melhoramento tem fortes tendências a cair no sofrimento, sair da dor e pular para o sofrimento. Porque não quer se visitar, não quer se conhecer, não quer fazer o trabalho sobre si, não quer praticar a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece a ti mesmo, e então a pessoa não quer fazer essa visita, a pessoa aí cai no sofrimento. E o último sentimento muito frequente de quem sofre muito, que a benfeitora está falando, se alguém aqui tiver alguma reclamação, tem que reclamar com ela, é a rebeldia. Ela diz que nós, quando nos rebelamos contra as leis divinas, nós somos fortes candidatos a cair nos movimentos mais predominantes do sofrimento. E aí nós caímos nas depressões profundas, nós pensamos no suicídio, nós resolvemos negar a Deus, nós resolvemos culpar a nossa família, porque nós não somos culpados de nada. Os sofrimentos de nossas vidas são sempre provocados por outras pessoas, e somente diz isso quem não se visita. Porque quem faz o exercício de se conhecer, no final e durante esse processo, vai perceber que só há um vilão em suas vidas, em nossas vidas. Só há um. Se é que a gente pode usar essa palavra vilão. Não há outro. Até mesmo quem não é espírita já chegou a essa conclusão. Me lembro em uma palestra que Steve Jobs ainda estava encarnado, e que no final da palestra, dos professores falou, meu sonho era trabalhar na sua empresa, mas eu perdi a oportunidade por causa de uma companhia aérea. E Steve Jobs falou, sério? Ele disse, eu fiz um trabalho durante a faculdade, um trabalho que chamou muita atenção dos professores, acabou alguém da Apple tendo conhecimento do meu trabalho e me chamou para participar de um processo seletivo. E eu tinha que viajar da minha cidade para lá, me preparei todo, coloquei a minha bagagem na minha mala, na minha mochila, coloquei meu notebook, o trabalho todo dentro da minha mala e embarquei. Quando eu cheguei no meu destino, tinha uma apresentação 9 horas, cheguei às 7. Simplesmente a companhia aérea extraviou minha bagagem. E Steve Jobs, rindo para ele disse, mesmo assim, você entendeu por que Steve Jobs estava rindo, e ele disse, meu irmão, a culpa disso não é da companhia aérea. Você mesmo disse que perdeu a chance da sua vida. Como você colocou a chance da sua vida numa mala? Quantos de nós temos depositados coisas importantes das nossas vidas em malas frágeis, ou colocamos a nossa felicidade na mão do outro? E aí, quando as coisas não dão certo, a culpa é do outro. E é mais fácil culpar o outro, porque o nosso
psicológico ainda não internalizou tudo que o Espiritismo nos ensina, porque na questão 115 tem lá: nós fomos criados simples e ignorantes e vamos sair do átomo ao arcanjo. A maioria de nós está querendo imitar Jesus. Por isso que nós não nos perdoamos das nossas faltas. Por isso que nós achamos que nós temos que acertar sempre. E quando nós não fazemos esse exercício de auto-melhoramento, como a gente se enxerga perfeito, a gente diz: não, quem errou não foi eu, quem errou foi o outro, porque o outro é imperfeito e eu sou perfeito. A gente ainda não entendeu que a gente está mais próximo do átomo do que do arcanjo. E sofremos com isso. Nós só entramos no movimento do sofrimento quando nós temos esse padrão psicológico mais ou menos exacerbado do orgulho, da rebeldia, né, e da indolência moral. À medida que nós nos aprofundamos, fazendo o trabalho que nós temos que fazer em cima de nós mesmos, nós continuamos a sentir dor, mas nós dificilmente caímos no sofrimento, porque a dor não tem a ver com isso. A dor é o fardo. Mas que negócio é esse, Flávio, que você fala de fardo? Eu não comprei fardo nenhum na feira. O fardo é, mais uma vez, o que Jesus tenta explicar, né, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo é tudo aquilo que a gente programou trabalhar nesta vida e a gente está deixando acumular. Quando os fardos se acumulam muito, vem a dor. E quanto mais fardo acumulado, dor mais forte. Se a pessoa não está espiritualmente capacitada para lidar com a dor, fazendo esses exercícios de espiritualização, de conhecimento de si mesmo, de melhoria de si mesmo, quando a dor aumenta, os fardos vão chegando, primeiro vem aquele pequeno carrinho de mão com 2 fardos. E aí a gente diz assim: não vou mexer com isso agora não, eu vou curtir mais um pouco da vida. Né? Aí depois chega uma Kombi de fardo. E a gente resolve dizer: não vou mexer com essa Kombi agora não. Eu ainda preciso mais um tempo aqui curtindo a matéria, curtindo o prazer. O curioso é que Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso que ele descreve a trajetória dos fardos. Ele diz assim, que nós reencarnamos, né, cada um de nós com o seu programa evolutivo. Tem crianças, com 2, 3 anos, já começa a receber fardo. A moratória dele é bem pequena. Por quê? No plano espiritual e nas reencarnações passadas, ele resolveu só curtir a vida. Ficou muito tempo igual a mim, lá em Salvador, atrás do trio elétrico, curtindo a vida, e quando se deu conta, tinha uma verdadeira Scania, uma Volvo, cheia de fardo na porta, e tinha que correr atrás. Quantos de nós chegamos à casa espírita quando não tem mais lugar para colocar fardo na nossa vida? Nós chegamos aqui arrastados, com problemas obsessivos tremendos, porque os problemas obsessivos, os problemas emocionais, os problemas psicológicos são fardos que vão sendo depositados, entregues pela justiça divina, dizendo aqui: olha, não te esquece do que você tem que resolver. E aí a criança que já nasce obsediada é o homem espiritual, que no plano espiritual não trabalhou em cima do processo de resolver seu problema obsessivo. E nas reencarnações anteriores também não. E aí já nasce obsediado. Tem pessoas que com 10 anos começam a ter problema com obsessão, outros com 15, outros com 30. Depende do contrato que cada um fez com o Banco da Providência Divina. Cada um tem uma carência. Quando a gente pega um empréstimo no Banco do Brasil, a gente não diz lá: olha, Banco do Brasil, eu vou montar minha loja ali na Glória, eu preciso de 3 anos de carência. Aí o Banco do Brasil diz: olha, o nosso crédito diz: tá bom,
durante 3 anos eu não vou te cobrar. A mesma coisa é quando a gente reencarna. A mesma coisa é a nossa vida. Nós negociamos empréstimos, está na leitura preparatória, com a providência divina, e quando acabar o nosso período de carência, as cobranças começarão a ser entregues. Os fardos vão começar a chegar, e esse período de carência serve para quê? Ir para a praia? Surfar? Trio elétrico? Se divertir? Não. Se preparar para a cobrança. Durante esse período de carência, nós somos convidados, com 5, 4, 10 anos, para ir para a evangelização da casa espírita, para ir para a catequese. Mas com 5 anos eu não tenho um discernimento, mas seu pai tem, nosso pai teve, e ele assumiu esse compromisso. Nós somos convidados, então durante esse período de moratória, a providência divina irá nos conduzir para os preparativos necessários, porque ela sabe o momento que os fardos vão começar a ser entregues. E ela não erra. E aí os convites, na maioria das vezes, são deixados para depois. Jesus, mais uma vez, no Manual da Vida, eu ouvi um palestrante, que não é espírita, falando para os seus seguidores na internet. Ele dizia assim: é uma pena que a vida não tem manual, mas a gente tem que ter algumas pistas aqui, a gente vive muito bem, dizia ele. E eu ouvindo, sem nenhum desmerecimento para ele, eu ouvi aquilo, eu achei engraçado. Eu digo, olha, é um bom palestrante, mas ele ainda não entendeu que a vida tem manual. A vida tem um manual perfeito, que é o Evangelho, gente. O Evangelho tem solução para qualquer problema prático, qualquer um. Sobre a questão dos fardos, se a gente resolver reescrever o Evangelho e colocar capítulos, a gente vai colocar um capítulo chamado Sofrimento. E Jesus vai falar sobre a parábola de bodas, né? E aí na parábola tem lá dizendo que um senhor resolveu fazer uma festa, uma comemoração. E nessa comemoração ele mandou servir uma série de aperitivos, comidas, matou uns bois. Jesus fala isso. E ele manda o servo chamar as pessoas que estão ali próximas. O primeiro servo vai e chama as pessoas, há 3 pessoas perto do palácio. E ele chama as 3 pessoas, um diz mesmo assim: olha, eu não posso, porque eu acabei de comprar alguns gados e eu preciso cuidar dessa transação. O outro diz: eu acabei de casar, eu tenho que sair em núpcias. E o terceiro diz que recebeu uma herança, ele tem que resolver a questão da herança. O servo volta e fala com o senhor: Senhor, eu chamei, mas ninguém aceitou o convite. O senhor chama um segundo servo e diz: olha, chame os doentes, chama os aflitos, chama os necessitados, chama os famintos. E o servo vai e chama todos esses. E ele volta para o senhor e diz: Senhor, chamei, vieram vários, mas ainda tem lugar. E aí o maior ensinamento quem dá é o terceiro servo, porque o Senhor diz: vai até as estradas, os covados, os buracos, até os atalhos. Olha que interessante, grife os atalhos. E ele não manda convidar. Ele diz: force-os a entrar. Force-os a entrar. O que é que força a gente a buscar a vida espiritual? A dor, quando aperta tanto. No primeiro servo é o amor. O segundo servo é a expiação. O segundo servo convida a conduta no bem, a viver bem, a seguir o ensinamento de Jesus: meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Ou o jugo é suave, o fardo é leve. Mas aí a gente diz: eu não tenho tempo, Senhor. Eu não tenho tempo agora, eu estou muito novo.
tenho que pular mais um pouco atrás do trio. E aí o Senhor diz, olha, você tem um empréstimo. E vem a expiação. A expiação restringe a nossa vida, nos tira coisas. Quem não sabe lidar com o dinheiro, nasce sem dinheiro. Quem não faz bom uso das pernas, nasce sem pernas. Quem não faz bom uso da palavra, nasce sem a voz. Quem não sabe ouvir bem, nasce sem ouvir. Mas o terceiro servo é aquele que força os recalcitrantes, os alunos repetitivos, que não querem ouvir, que querem ficar o tempo todo só curtindo a vida. Aí ele manda ir nos atalhos, porque os atalhos são exatamente as decisões que nós tomamos de não seguir o caminho do bem. A gente nasce, reencarna com o compromisso de entrar na vida pública do país, ser funcionário público, ser um político, e aí a gente diz, nossa, esse programa é muito lento. Esse programa que Jesus marcou, a espiritualidade marcou comigo, isso inconscientemente a gente pensa. Esse programa está muito lento, eu vou arrumar um atalho aqui, ó. Eu vou entrar na corrupção. Porque quando eu ganhar dinheiro, lá na frente eu vou começar a fundar casa espírita, asilo, orfanato. Quantas vezes as pessoas que reencarnam escolhem atalhos exatamente por isso? Achando que o atalho é uma opção para Deus. Mas o atalho da parábola é o equívoco. Não existe atalho no bem. O caminho do bem é o planejado, porque o planejado foi feito com o apoio da espiritualidade superior. E aí alguém deveria me perguntar, e dizer mesmo assim, mas como eu sei o que foi planejado? Nós temos uma bússola, o sentimento. Muitas pessoas ficam perguntando para mim assim mesmo, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, você é feliz porque é médio e vê espírito, aí é fácil. Eu digo, meu irmão, não facilita em nada, muito pelo contrário. Eu queria dividir metade dos meus obsessores com essas pessoas, porque uma coisa é você saber que é obsediado, outra coisa é você ver e conversar com eles, irredutíveis. E as pessoas ficam perguntando, então como é que você sabe? Sentir. Quando a gente está no caminho certo que a gente planejou, a gente sente. A gente dorme bem, a gente acorda bem, a gente tem emoções boas. Qualquer distúrbio da emoção é um sinal ou um grito de que nós não estamos no caminho que é o melhor ou que a gente programou. Essa é a grande pista. Não precisa ver espírito, não precisa receber psicografia, não precisa ser médio. O sentimento, o instinto é incorruptível. Palavras de André Luiz está na sua obra. Então a pista, o sinal e detalhe, no início é pista. À medida que nós nos entregamos ao estudo e nos espiritualizamos, a pista vai virando uma seta gritante, igual aquelas setas que tem na rodovia do Sol quando tem mudança de tráfego. Não tem como não ver. Porque a gente, à medida que vai se espiritualizando, vai ficando mais fácil entender os sinais. E por quais motivos nós temos sentido dor e por quais motivos nós temos sofrido? Nós, em geral, sofremos pelas causas erradas. Podem observar. Nós costumamos sofrer porque não passamos no concurso público, porque não conseguimos conquistar aquela mulher que a gente estava apaixonado e a gente achava que ela era a nossa alma gêmea e sem ela a gente não vai conseguir ser feliz. As mulheres idealizam que o príncipe encantado vai chegar num cavalo branco. Como eu disse aqui da última vez, não chega muitas vezes o príncipe, chega só o cavalo branco. E como Emmanuel diz, a pessoa vai ter que transformar o cavalo no príncipe, no convívio, na lapidação, um lapidando o outro. Ó. Lapida aqui, lapida lá, e um vai virar príncipe e o outro a princesa depois de séculos. Foi assim que ele descreveu o processo de lapidação dele e de Lívia. 18 séculos levou. Conosco não vai ser diferente. Então nós precisamos entender que estamos em um processo evolutivo que vai durar muito tempo.
Se nós entendermos isso, nós não vamos cair nunca no desespero. Nós nunca vamos nos deixar cair nos processos de depressão profunda. Nós não vamos pensar no suicídio. Uma amiga nossa de Salvador nos ligou esse ano, falando sobre o que aconteceu com o pai dela. No dia do aniversário do pai dela, no mês de junho, ela ligou para o pai várias vezes durante o dia, e a última ligação, eles moram em cidade próxima, mas não se viram no dia do aniversário dele. Ela ligou para o pai e falou com o pai: como é que está seu aniversário? Ele disse: não está bom, 74, 75 anos. Não está bom, estou chateado porque eu fui fazer a renovação da minha carteira de habilitação e o Detran não me aprovou. Ele sofreu um infarto um ano antes, o ano passado, e a pressão arterial muito alta, o médico na perícia não aprovou. E ele tinha que reduzir a pressão e ele não conseguia reduzir a pressão. E ele usou até uma palavra muito comum que ele usava, eu conheci esse senhor. Ele disse: eu estou injuriado, eu preciso trocar minha habilitação porque eu vou comprar um carro novo. Ele tinha 2 veículos, eu preciso trocar um carro e eu quero comprar um carro novo e eu estou injuriado porque a médica não me aprovou. Inclusive hoje ele falou para a filha: eu vou tomar uma cerveja. E se a cerveja não resolver, eu vou até namorar em casa. Ele tem 74, 75 anos, a terceira esposa dele, 40 anos. Tinha a mesma idade da filha dele. Isso 7, 8 horas da noite. Quando foi 3 horas da manhã, o telefone da filha dele tocou, a vizinha informando que ele sofreu um segundo infarto. Chegou no hospital já morto. Ele estava injuriado porque não conseguia, não estou julgando, mas trazendo uma ilustração que muitas vezes basta olhar para a nossa vida, vamos ver por que estamos sofrendo por algo que não é o fundamental da nossa vida. Ele estava sofrendo porque não tinha conseguido fazer a habilitação, aposentado com 70 e poucos anos, 2 veículos na garagem, queria trocar o carro. Morreu. 4 meses depois, já havia um outro homem ocupando os carros dele. Quando a filha dele me ligou outro dia, ela falou assim: nossa, se eu te contar você não acredita. Eu digo: você não vai me surpreender, brincando com ela. E aí, se hoje nosso irmão estivesse aqui, será que ele teria travado essa batalha por causa da habilitação para comprar um carro novo? Ele poderia ter que morrer naquele dia mesmo, mas provavelmente, devido às circunstâncias que eu não vou detalhar, ele antecipou algum tempo a morte dele. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós travamos batalhas, nós sofremos por coisas que não são as coisas importantes de nossa vida. Nós resolvemos deixar de lado a família e vamos sofrer por causa de uma pós-graduação que é importante, mas o que é mais importante, a família ou a pós-graduação? O que é mais importante, se conectar com os filhos ou ganhar muito dinheiro para deixar de herança para os filhos? O que é mais importante, resolver uma questão moral de um dos nossos filhos ou deixar milhões de reais para uma criança que não tem evolução moral para ser rica? E somente depois de morto que a gente descobre que lutou a vida inteira para deixar a herança para uma pessoa que não tinha a menor preparação para lidar com o dinheiro. E sofremos, deterioramos nossa saúde, lutando lutas que não eram as mais importantes para a nossa vida. E é importante perceber isso enquanto é tempo, porque no plano espiritual é o momento de parar, é o estaleiro aonde nós vamos estacionar e analisar as coisas que nós decidimos fazer aqui. Aqui é o momento que nós estamos no jogo. Estar reencarnado é como estar em uma partida de futebol em que no outro lado
não tão adversários. No outro lado está o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e ao nosso lado, jogando com nós, está o nosso grau de humildade, de bondade, de caridade, e na nossa torcida, a favor, está todos aqueles que a gente conquistou através do amor, e a torcida contrária são os nossos adversários que a gente somou pelo desamor. Então a gente está aqui reencarnado, jogando contra nossas antivirtudes, as nossas virtudes a favor, nossos obsessores torcendo, né? Igual os torcedores do Flamengo pedindo para o Grêmio tomar mais gol, e os torcedores do Grêmio torcendo contra o Flamengo. Essa é a realidade da nossa reencarnação. Só muda a quantidade da torcida. Alguns de nós é tipo o Flamengo de torcida, outros o Corinthians, outros o CSA de Alagoas. Só muda isso. Só muda o público, a quantidade do público. Mas o nosso roteiro é esse. Se nós não percebermos o principal de nossa vida aqui, a gente gasta a reencarnação inteira travando lutas que não são as importantes para nós. Não são. Uma amiga nossa ainda, outra amiga de Salvador, essa história tem aproximadamente 30 anos, né? A benfeitora Joana de Ângeles, eu preciso dizer, além desse movimento do orgulho, da indolência, da rebeldia, há um movimento que marca os momentos de nossa dor, quando a gente se permite acumular muitos fardos e quando a gente não permite. Tem um quarto movimento que leva a gente a deixar o acúmulo dos fardos na nossa vida. Posso dar um depoimento que fiquei 2 anos em um sofá com depressão. Eu saí do sofá quando eu desenvolvi uma urticária na pele. Eu sentava no sofá, a minha pele ficava toda vermelha. Eu saía do sofá, a pele ficava boa. Porque a minha empresa faliu. E eu não podia aceitar que eu não fosse um bom administrador, embora estudei exata e não administração. Olha o orgulho, mais uma vez dizendo, olha, eu não posso aceitar que você faliu. Todo mundo está vendo que você faliu. O que é isso? Orgulho disfarçado de alguma outra coisa qualquer. Eu poderia dizer, eu fiquei chateado porque meus empregados ficaram todos desempregados. Mentira. Não me importava tanto com eles. Eu me importava exclusivamente comigo, com a imagem que as pessoas tinham, mas só descobri isso anos depois, após perder, ou melhor, ganhar 2 anos de experiência da minha vida num sofá, chorando porque a minha empresa quebrou. E para ilustrar esse quarto item que a benfeitora espiritual fala, do movimento que nós fazemos quando nós entregamos ao sofrimento, uma amiga nossa, hoje tem 70 e poucos anos também, a conheci jovem em Salvador, ela casada com um outro baiano, chegaram em Salvador os dois, cada um com uma mala só, roupinhas em uma mala, daquelas malas antigas de couro, final da década de 60. E ficaram ali em Salvador, muitos trabalhadores, 2 agricultores no interior, chegaram em Salvador jovens e começaram a trabalhar e começaram a construir um patrimônio material muito bom, apesar de os 2 só terem um 1º grau. E eles prosperaram, tiveram 3 filhos, e durante a vida dele ali, eles foram acumulando riqueza material, chegaram à classe média da década de 80, de 90, né? Automóveis, casas, vida tranquila. Ele tinha uma mãe, 92 anos, eu brinco, dizia na época que ela já estava na rampa de lançamento, mas tinha esquecido de apertar o botão. E 90 e tantos anos, um dia ela foi no banheiro tomar banho, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Conheci essa senhora, e a casa dela, aproximadamente 3 quilômetros da casa dessa família, ficou vazia. Há mais ou menos uns 3 meses depois que essa senhora morreu, um filho dela foi descoberto com leucemia. E ele era uma pessoa muito pobre. Quando descobriu a doença, já estava muito avançado e não havia muito o que fazer. Ficou no hospital, internado, UTI. Mas, década de 80, final da década de 80, não havia muito o que fazer. Os médicos disseram, olha, para que ele tenha uma morte confortável,
vamos dar alta, levar ele para casa para que ele tenha um convívio familiar antes dele partir. E aí ele foi para ter alta e receberam a notícia os familiares. A esposa dele estava brigada com ele e falou, não, ele não vai voltar para a nossa casa. Eu não vou cuidar dele, né, sem qualquer julgamento a ela, mas ela disse assim, eu não tenho tempo para cuidar dele, eu tenho que trabalhar para fazer o ganho da família, ele não tem que ficar no hospital. E naquela questão, fica no hospital, vai para casa. Essa senhora, né, cunhada dele, chegou para a família e disse mesmo assim, olha, leva ele para a casa da mãe dele que eu cuido dele. Os médicos levaram ele com ambulância, chegaram na casa da mãe dele, que havia desencarnado meses antes, e deixou ele lá. Eu acompanhei essa história de perto. Essa senhora, durante algumas semanas, poucos meses, ela ia N vezes por dia na casa da sogra dela, desencarnada, e tratava o cunhado dela, que ela não tinha muito contato com ele, igual uma criança. Ela trocava a fralda dele, não tinha fralda geriátrica, fralda de pano, dava banho nele na cama, comida na cama, várias vezes, e ela se mantinha com um mercado que ela tinha na rua que nós morávamos. Ela fazia esse trabalho até que ele morreu nos braços dela. Ela sofreu. 2 dias depois que ele havia morrido, um dia depois do enterro, ela ficou na cama, não conseguia levantar na cama. Foi a primeira vez que eu tive contato com um espírito. Ela ligou para uma amiga dela que era espírita. Eu tinha conhecido um centro espírita, tinha menos de 20 anos na época, e fomos na casa dela, um grupo. Eu era o mais inexperiente de todos. Cheguei lá, quando eu olhei na cama dela de casal, o espírito estava deitado no lado dela. E eu falei para a senhora, que era experiente do grupo, falei, tem um homem deitado no lado dela. Ela disse, meu filho, calma, é o morto, o cunhado dela, que ele ficou tão apegado com o carinho dela, inexperiente em relação à vida espiritual, ele entrou num processo de vampirismo, muito bem explicado por André Luiz na sua obra, Evolução em 2 Mundos, tem um capítulo falando de vampirismo. Quem tiver curiosidade, vai lá. Ele não queria fazer mal a ela, mas ele não entendia que estava morto e ele ficava apegado a ela. A moça aplicou um passe, no dia seguinte ela ligou para o centro e falando, olha, estou perfeita, não tenho problema nenhum, agradeceu muito ao centro. Eu fiquei espantado com aquilo, nunca tinha acontecido, nunca tinha visto um espírito. Passaram-se alguns meses, alguns anos, e o esposo dessa senhora resolveu se separar dela. E ele resolveu que iria morar com a outra esposa, com uma outra mulher. Essa senhora sofreu muito. Passou por um processo de depressão como eu nunca tinha visto na minha vida. Muita dor. Eles tinham vários imóveis e naquela época havia-se o hábito de fazer compras de imóveis, e eles do interior faziam muito isso, e não faziam escritura. Eles tinham apenas 2 imóveis escriturados e os outros imóveis era tudo contratos de compra e venda, e ele que controlava o patrimônio dos 2. Se separaram. E durante o processo judicial de separação, a juíza perguntou, você quer ficar com qual imóvel, senhora? Ela disse, eu quero ficar com a casa de praia, e ele fica com a casa em Salvador. E todo outro patrimônio que não tinha escritura ficou com ele. E ela percebeu, e ela disse, eu não vou brigar por isso não, eu não construí meu casamento por causa disso, eu construí porque eu amava muito ele, e ela resolveu morar numa casa de praia. Só que ela não se deu conta que ela se mantinha com o comércio que ela tinha, e lá ela não tinha nada. Em resumo, ela passou durante muito tempo fome, foi trabalhar como empregada doméstica, garçonete, cozinheira, camareira, até que a vida dela, durante esses 30 anos, 20 e poucos anos, conseguiu se equilibrar e ela conseguiu se manter, conseguiu uma aposentadoria rural. Os anos se passaram, ele casou pela 2ª vez, teve mais 3 filhos depois dela, ele sofreu um infarto, e ele estava na UTI do hospital, e a família dele estava no hospital, e ficaram espantados quando ela entrou para visitar ele. A família dizendo assim, mas nossa, o que ela está fazendo aqui? E as pessoas se perguntavam, será que ela gosta ainda dele? E ela me contando no telefone, dizendo mesmo assim, olha Flávio, eu odiei aquele homem durante anos, mas no momento que eu olhava para ele, entubado na UTI, eu senti o amor como se fosse um filho meu. Voltou para a casa dela, alguns dias depois ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ela disse que
Deu um estalo na cabeça dela, que aqueles quase 30 anos ela não pensou nisso, e ela disse, eu vou pedir que minha filha vá no cartório e leve essa sentença do juiz para registrar o imóvel no meu nome, porque até então está registrado no nome dele, casado com ela. E ela mandou a filha no cartório, a filha foi no cartório, fez a escritura, pagou as taxas. Quando ela foi pagar a escritura 3 dias depois, a escritura saiu no nome dele. A filha foi no cartorário e falou, o senhor está louco? O senhor transferiu para o nome do meu pai, o senhor não viu a sentença? Ele disse, minha filha, a senhora leu a sentença? E ela leu a sentença e na sentença está lá, imóvel 1 para ele, imóvel 2 para ele. E ela ficou sem saber o que fazer. Na hora da audiência, decidiram algo, colocaram na ata alguma coisa. Na hora de fazer a sentença, houve um erro material e no tribunal colocou que era para os 2. Procurou o advogado disse, nossa senhora, 30 anos vocês não viram isso? Não, difícil resolver, vai ter que entrar com uma ação. Agora que ele morreu, os herdeiros todos vão ter que conceder esse imóvel, vai ser uma confusão. Ela aí começou uma peregrinação no fórum. E como a gente é espírita, e quando a pessoa não conhece muito, e sabe que a gente é médio, como todo mundo aqui é médio, ela pegou e resolveu me ligar, e falou, meu filho, deixa eu te pedir um favor, tem como você falar com seus amigos espirituais, para ver se eles me dão uma luz? E ela eu estou rindo aqui, mas ela chorava muito. Ela disse, você acredita, depois de tudo que eu passei com meu ex-marido, tudo que eu sofri, agora eu vou ter que brigar pela minha casa. E ela chorava. E eu dizia, minha senhora, tenha calma, vamos orar. Ela me ligou uma vez, e aí me contando que foi no fórum com advogado, no fórum o pessoal nem recebia ela, falou, 30 anos esse processo nem existe mais, já foi incinerado, não era arquivo digital. A juíza substituta aceitou falar com ela, na 3ª vez, na 4ª vez, a juíza titular aceitou e disse, não tem como fazer. A única forma que vocês têm como fazer é entrar com uma ação e esperar que os herdeiros aceitem fazer um acordo e dizer que a casa é de vocês. Senão, não tem jeito, vai entrar no inventário e vai dividir. E ela me ligou algumas semanas depois, chorando novamente, e eu orando com ela. Até que um dia, sem menor expectativa, acordei na minha oficina e estava tão bem, coisa rara, eu me sentia tão bem. E eu fiquei assim, eu disse, nossa, que dia bom, tomara que esse dia leve 3 meses para passar, uma energia boa. E eu fiquei assim, comecei a trabalhar por volta de 10 horas da manhã, era um dia de sábado. Eu olhei para trás, havia uma escada que leva para o 2º andar, uma senhora e um homem. Um homem de 1,85 m, 1,90 m de altura, bem alto, magro, e uma senhora desencarnada, os dois, eu vi nitidamente que os dois estavam desencarnados. Ela olhava para mim e sorria. E ele olhava para mim e sorria também, e ele falou assim mesmo, meu irmão, liga para a sua amiga, e falou o nome dela, fala com a sua amiga, que durante esse tempo, nós nunca abandonamos ela, não vai ser agora que nós vamos abandoná-la. Diga a ela para continuar orando e para ter fé em Deus. Para ter fé em Deus. E ele repetia muito isso. Os dois riram, desapareceram. Eu fiquei tão emocionado que eu não consegui mais trabalhar. Chorei. É uma emoção tão boa você receber uma energia dessa. Mais de 1 hora depois liguei para ela e choramos mais no telefone. E ela disse, eu tenho fé em Deus que Ele vai me ajudar. 15 dias depois ela me ligou, dizendo, olha meu filho, a filha dela me ligou e dizendo, olha, a minha mãe pediu para te ligar que ela queria que você fosse a primeira pessoa a saber. Já sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, a juíza substituta do fórum me ligou dizendo que ia modificar a sentença. Mandou eu buscar a sentença e eu vou, essa semana, registrar o imóvel no cartório. O que é que essa história nos traz? Durante esses 30 anos, essa mulher sofreu um verdadeiro inverno, mas ela me contou, em um determinado momento que ela estava sofrendo muito, um grupo de mulheres devotas de Maria bateu na porta dela, quando ela estava passando fome, e disse para ela, minha senhora, a senhora quer participar do nosso grupo de oração? A gente na igreja aqui tem um grupo devotas de Maria, e ela disse que com fome foi orar. Ela disse que entrava na igreja durante anos,
e ela orando, olhando para Maria, segurando Jesus no palco, não, no altar, e ela dizia: Maria, a única coisa que eu te peço é que você tire esse ódio do meu coração. E ela fez o teste quando ela foi no hospital vê-lo na UTI, ela disse: Maria tirou o ódio do meu coração. A quarta lição que Joana de Ângelo nos dá sobre o perfil psicológico de quem entra na dor e se exacerba e se entrega ao sofrimento é o afastamento de Deus. Como Jesus diz: vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Enquanto nós não entendermos que o nosso Mestre nos ama incondicionalmente e nós não formos humildes o suficiente para depositar nos pés dele o nosso fardo, nós nos entregaremos à dor sem fé, sem esperança, sem amor. Todos nós só ficamos solitários quando não somos solidários. Joana de Ângeles. Somente o amor, o trabalho no bem, irá nos ajudar a carregar os fardos que nós precisamos carregar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado mais uma vez a oportunidade. Nós é que agradecemos, Flávio. Grata pela exposição, que você esteja outras vezes conosco. Agora, a nossa amiga Flávia Jussara vai nos conduzir para a prece de agradecimento. Coloquemos agora em nossa tela mental a figura de Jesus, o olhar de Maria, e agradecemos a Ele agora, a Maria também, todo o sofrimento que passamos até hoje, toda a dor que já foi causada, que ainda está em nossos corações, aquelas que superamos, aquelas que vencemos. E vamos agradecer por todo o aprendizado que já teve, pelo aprendizado que precisa existir em nossa vida. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo que temos, tudo que somos, tudo que alcançamos até hoje em nossas vidas, e que toda a dor que já foi gerada possa servir de aprendizado para o nosso melhoramento, para a nossa saúde espiritual. Que com isso possamos auxiliar outras pessoas também a superar. E a dor que veio nos trazer aqui hoje possa ser aliviada nesse momento. Toda a dor causada possa ficar um pouco menor com as palavras de hoje, com o que podemos ouvir aqui hoje. Que possamos voltar aos nossos lares, nossas casas, um pouco mais felizes, sabendo que você não nos desampara, que não estamos sozinhos nessa batalha. Muito obrigada, Mestre Jesus, obrigada, Mãe Maria, por todo o carinho e amor dedicado até hoje. Que possamos seguir na fé e tranquilos com o seu amor. Que assim seja. Agora nós vamos ao passe e lembramos que é uma transfusão de energia. E essa energia nós já recebemos por aqui estarmos dos benfeitores espirituais. Mas se alguém necessitar do passe individual, permaneça, por favor, nos lugares, aproveitando esse momento de reflexão, em silêncio e em prece. Um amigo vem a cada um direcioná-los à sala do passe. Lembramos também que é necessário esse passe individual aos amigos que estão na assistência espiritual na terça, quarta e sexta. Um grande retorno aos lares, com muita paz, uma semana abençoada a todos. Esperamos vê-los no próximo sábado. Muita paz e uma ótima noite.